Certo dia, enquanto estavam em Chicago, Fabiano compartilhou com Gabriela a notícia emocionante de que finalmente havia encontrado a oportunidade de negócio que mudaria radicalmente suas vidas, mas ele precisava de um investimento substancial para dar início a esse empreendimento promissor. Gabriela, embora sentisse uma certa insegurança, viu-se envolvida pela promessa de um futuro mais próspero. Em um gesto de confiança e amor, ela entregou sem hesitar todas as suas economias, inclusive o primeiro salário do seu novíssimo emprego em Chicago. No entanto, a vida pregou-lhe uma peça inesperada. Um sábado qualquer, Gabriela acordou atordoada, perplexa com a ausência de Fabiano e a notável falta de muitos dos seus pertences pessoais, incluindo peças de roupa e objetos que pertenciam a ele. Com o coração apertado, ela vagou até a cozinha, ainda confusa com a situação, e ali, sobre a mesa, encontrou uma carta deixada por Fabiano, cujas palavras eram uma adaga que cortou profundamente seus sentimentos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Gabriela era uma mulher determinada quando, de repente, se viu falida e sem um centavo na sua conta bancária. Ela havia enfrentado desafios ao longo da vida com uma determinação inabalável, mas a situação atual a havia pegado de surpresa. A falta de recursos financeiros a assolou de forma inesperada, deixando-a em uma encruzilhada em que sua força interior seria colocada à prova. No entanto, ela erguia a cabeça com orgulho enquanto seus amigos lhe diziam que tinha sido tola ao confiar na boa vontade do seu namorado, Fabiano. O apoio de sua família e amigos era uma âncora em meio à tempestade que a vida lhe havia lançado. Eles expressavam suas preocupações, mas Gabriela recusava-se a se abalar. Sua determinação permanecia firme. Gabriela, você é ingênua. Você acha mesmo que ele vai parar de roubar? É um inútil. Ele nunca trabalhou na vida e menos ainda teve experiência em negócios. Você merece o que aconteceu. As palavras duras de seus amigos ecoavam em seus ouvidos, mas ela resistia ao julgamento. Seu relacionamento com Fabiano era complexo, e ela acreditava na possibilidade de redenção e amor verdadeiro. Gabriela entendia que nem todas as pessoas eram dignas de confiança, mas no seu caso não se tratava de confiar em um parceiro de negócios. Ela estava apaixonada por Fabiano. Eles haviam compartilhado momentos significativos ao longo de 13 anos, construindo uma história que transcendia o materialismo e os negócios. Ela nutria um amor profundo por ele, acreditando que Fabiano também compartilhava desse carinho desinteressado. Foi uma grande desilusão para ela perceber que não era assim, mas ela ainda mantinha a sua dignidade. A dor da traição feria profundamente, mas Gabriela recusava-se a se deixar desmoronar completamente. Ela reconhecia que sua dignidade era seu maior ativo, e não permitiria que ninguém a despojasse dela. No final das contas, era tudo o que lhe restava. Suas amizades a apoiavam, mas a decisão que estava prestes a tomar significaria abrir mão de muito mais. Seus pais haviam sido claros ao dizer que se ela abandonasse a casa deles para viver com aquele homem, teria a porta fechada para ela pelo resto da vida. O conflito entre seu coração e a pressão familiar era avassalador. No entanto, Gabriela estava determinada a seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição de sua família. Ela se apresentou na frente do que tinha sido a sua casa por pelo menos 20 anos. A fachada antiga e familiar da casa evocava memórias de tempos mais felizes. A velha grade de ferro e a imensa estrutura de madeira não tinham mudado nada. O cenário parecia congelado no tempo, como se a própria casa estivesse esperando por seu retorno. Ela ainda podia ver as roseiras da sua mãe, tão frondosas como sempre, no jardim da frente, dando-lhe as boas-vindas silenciosamente. Gabriela atravessou a grade e tocou a campainha de ferro, que havia sido gravada com os nomes dos seus avós. O som ecoou pelo ar, e ela sentiu um arrepio de nostalgia. Enquanto esperava que alguém abrisse a porta, ela pensou neles. Seus avós tinham tido uma linda história de amor que ela adorava ouvir quando era criança. Eles eram um exemplo de um compromisso profundo e inabalável que transcendia as adversidades da vida. O avô sempre lhe dizia que não havia mulher mais bonita e corajosa do que a sua esposa, que havia desafiado um casamento por conveniência apenas pelo desejo de estar com ele. As histórias que seu avô contava eram um lembrete constante do poder do amor verdadeiro, um amor que era capaz de enfrentar todas as probabilidades e obstáculos. A avó, por sua vez,
Brincava que deveria ter obedecido aos pais e casado com um homem rico, mas sempre piscava um olho de maneira travessa antes de abraçar o marido. O humor e a cumplicidade que compartilhavam eram a base do relacionamento deles. Aquela dupla havia se amado com carinho e doçura por 40 anos. Mesmo em tempos difíceis, nunca deixaram de se apoiar e se amar. A história dos avós de Gabriela servia como um farol, uma luz que a guiava através das tempestades emocionais e das incertezas da vida. Gabriela pensou que talvez o seu desejo de imitar a relação dos seus avós a tivesse levado até aquele ponto, querendo construir uma família e um lar com alguém que simplesmente não se interessava por esse projeto. Enquanto permanecia diante da porta que representava sua história e suas esperanças, ela refletia sobre o significado do amor verdadeiro e as escolhas que havia feito. Gabriela estava passando por uma angústia mental intensa quando a porta se abriu, revelando sua mãe, que ficou visivelmente surpresa ao ver a filha naquela situação. No entanto, em questão de meros segundos, sua mãe recuperou a compostura, e com uma expressão tranquila, disse: "Pois bem, ele te deixou, não é?" Os olhos de Gabriela caíram instantaneamente para seus sapatos, procurando desesperadamente algo para responder. Sua mãe percebeu sua hesitação e acrescentou com um tom sereno: "E esquece." Sem proferir palavra alguma, Gabriela seguiu sua mãe, que a conduziu até a acolhedora cozinha. Lá, o aroma sedutor de algo assando no forno preenchia o ambiente. Sua mãe continuou: "Seu pai vai chegar hoje com um apetite voraz. Ele partiu de madrugada para supervisionar o gado que está prestes a ser vendido. Suponho que você ainda se lembra de como fazer pão de milho, não é?" Gabriela concordou com um sorriso suave nos lábios, deixando suas volumosas malas cuidadosamente na entrada da acolhedora cozinha. Mãe e filha começaram a preparar a refeição juntas, aproveitando um momento de reconexão enquanto o rádio tocava suavemente ao fundo. Naquele silêncio, Gabriela não encontrou desconforto. Era mais como uma promessa tácita de perdão mútuo. Cerca de 1 hora antes de o sol se pôr, a mãe de Gabriela sugeriu que ela tomasse um banho para estar apresentável quando seu pai chegasse. Enquanto Gabriela se preparava para o banho, mentalizou-se para enfrentar uma série de repreensões sarcásticas e olhares carregados de pesar. Ela repetia a si mesma que não deveria responder com hostilidade, pois não tinha para onde ir. Quando a hora do jantar finalmente chegou, Gabriela se preparou para o comentário sarcástico que esperava de seu pai. No entanto, para sua surpresa, viu o homem mais velho, com cerca de 60 anos, se aproximando dela com os braços abertos, prontos para um abraço afetuoso. Naquele momento, as palavras não eram necessárias. Gabriela sentiu que seu pai a perdoava sinceramente, assim como ela o perdoava. Depois de alguns minutos, com lágrimas nos olhos, seu pai finalmente falou: "Você demorou um tempo antes de entender." Gabriela simplesmente sorriu e abraçou seu pai com mais força, sentindo o calor da reconciliação. O jantar transcorreu com alegria, e os pais de Gabriela estavam radiantes por tê-la de volta em casa. As malas cuidadosamente dispostas em seu quarto deixavam claro que, desta vez, ela estava ali para ficar. "Bem, querida", interrompeu seu pai, "creio que agora está buscando um emprego de verdade, certo?" "Sim, papai." "Conhece alguma vaga disponível?" "Bem, acho que posso ajudar. Tenho um amigo que acabou de abrir um restaurante e precisa de pessoal. Tenho certeza de que você pode contribuir com alguma habilidade." "Isso soa muito bem, papai." "Obrigada, e quero que saibam que desta vez farei a coisa certa. Vou compensar pelo que fiz até agora." Gabriela sorriu e agradeceu profundamente, sentindo-se abençoada por ter pais tão compreensivos. Naquela noite, ela refletiu sobre o quanto era grata por ter uma segunda chance. Não importava o que os outros pudessem dizer. Ela estava determinada a seguir o caminho certo. Na manhã seguinte, Gabriela se levantou cedo, embora tenha sido um pouco difícil devido à falta de prática devido ao estilo de vida tumultuado que ela havia levado com seu ex-namorado. No entanto, uma coisa estava clara. Ela estava pronta para recomeçar sua vida. "Bom dia, querida." "Tudo pronto?" "Sim, papai, estou pronta." Gabriela sabia exatamente como seria seu dia. Começaria com um café na cafeteria favorita de seu pai, onde o aroma do café recém-preparado misturava-se com o som reconfortante das conversas matinais. Depois, seguiria para auxiliar nas tarefas da fazenda, envolvendo-se em uma rotina que, em tempos passados, teria irritado profundamente. No entanto,
ela não era mais a jovem rebelde de anos atrás, aquela que questionava tudo e rejeitava a simplicidade da vida no campo. Agora, estava feliz em estar com seu pai, mesmo sem um centavo no bolso, e estava disposta a viver o resto de sua vida assim, se isso significasse ter um café da manhã com ele e ajudar nos negócios da família. Após ordenhar as vacas, alimentar os porcos e coletar os ovos frescos, Gabriela começava a sentir-se cada vez menos arrependida e envergonhada. Encontrava uma paz desconhecida nessas tarefas simples, realizadas em silêncio, como se cada ação estivesse em sintonia com a natureza que a cercava. A luz do sol acariciava sua pele enquanto ela se concentrava nas responsabilidades rurais que antes desdenhara. Em torno do meio-dia, seu pai, com os olhos que brilhavam de orgulho, declarou que já era suficiente e que tinha um compromisso com um amigo para discutir seu novo emprego. Gabriela, agora mais madura e grata pelas oportunidades que a vida estava lhe dando, concordou com um aceno de cabeça. O amigo de seu pai era um homem agradável e pragmático. Ele sabia que Gabriela não tinha ido visitar seus pais em anos, mas não tocou no assunto. Em vez disso, perguntou-lhe de maneira direta: "Você sabe como servir mesas? Tem alguma experiência?" "Sim, tenho alguma experiência", respondeu Gabriela com humildade, mostrando que havia aprendido a valorizar o trabalho honesto e dedicado. "Ótimo, isso servirá. Você começa na próxima semana." Gabriela agradeceu pela oportunidade com um sorriso genuíno e decidiu explorar o restaurante enquanto seu novo chefe e seu pai conversavam, sentindo que ainda não estava pronta para interagir com as pessoas da cidade que, em sua mente, eram estranhas e distantes. Seu pai e o amigo conversaram por cerca de 30 minutos antes de se despedirem com um aperto de mãos firme. Durante esse tempo, Gabriela observou o layout das mesas, estudou o menu com pratos que despertavam sua curiosidade gastronômica e apreciou a decoração encantadora do restaurante, cujo ambiente caloroso contrastava com a simplicidade da fazenda. De volta a casa, almoçaram junto com sua mãe, que estava radiante de felicidade ao ver a filha voltando a se encaixar na família. Quando Gabriela se levantou para continuar auxiliando seu pai na fazenda, ele a deteve com um sorriso afetuoso, dizendo que ela começaria a trabalhar em breve e precisava descansar. Era uma demonstração de amor e ternura incomuns vindas de seus pais, mas Gabriela adorava aquela sensação de pertencimento, de estar no lugar ao qual sempre pertencera, então aceitou de bom grado passar a tarde em companhia de sua mãe. Na semana seguinte, Gabriela foi a primeira a chegar ao restaurante para receber instruções detalhadas sobre sua função. O trabalho era um pouco cansativo, mas ela compreendia que era porque se tratava de um restaurante novo que ainda não tinha pessoal suficiente para tornar as tarefas mais leves. As tarefas eram semelhantes aos empregos anteriores que ela havia desempenhado como garçonete e atendente, e mesmo que servir mesas e lidar com a limpeza não fosse o sonho de todos, Gabriela havia se tornado habilidosa nesse ofício ao longo dos anos, transformando-o em uma arte de hospitalidade. Logo no primeiro dia, Gabriela mostrou habilidade em coordenar a equipe de garçons e resolver mal-entendidos com os clientes com uma graça natural que apenas a experiência poderia proporcionar. Ela se desculpava com profissionalismo quando necessário e mantinha uma atitude exemplar, contribuindo para a atmosfera acolhedora do restaurante. Isso impressionou seu chefe, que se perguntou quanto tempo havia se passado desde que Gabriela trabalhará pela última vez em um restaurante, servindo mesas e lidando com os percalços típicos desse ambiente desafiador. Nas primeiras semanas, não aconteceu nada excepcional ou digno de nota. O restaurante, com seu estilo rústico e charme singular, conquistou o coração de Gabriela. Cada dia, ela descobria pequenos detalhes que a faziam amá-lo ainda mais, mesmo que a vida a tivesse levado a lugares muito diferentes. O restaurante era, de alguma forma, um elo entre seu passado e presente, e Gabriela estava determinada a honrar essa nova oportunidade com seu melhor desempenho. A comida era refinada, com pratos elaborados que combinavam perfeitamente com a clientela sofisticada que frequentava o restaurante. Os preços, por sua vez, eram ajustados para atender ao bolso desse público exigente. No entanto, Gabriela, mesmo enquanto servia esses pratos requintados, não podia deixar de pensar que já havia experimentado refeições muito melhores por um preço mais acessível em lugares menos glamourosos. Gabriela não era particularmente próxima de seus colegas de trabalho. Ela preferia manter certa distância e evitava responder a perguntas pessoais. No entanto, isso não a impedia de demonstrar amabilidade e disposição para ajudar quem precisasse. Ela era conhecida por sua atitude profissional e prestativa. Uma noite, quando as luzes do restaurante já estavam prestes a se apagar e o turno estava prestes a encerrar, um cavalheiro de idade avançada, por volta dos 60 anos, adentrou o estabelecimento.
Gabriela, ansiando pelo aconchego de sua casa e por uma breve conversa com sua mãe antes de dormir, não estava particularmente interessada em atender mais um cliente. No entanto, ao perceber que seus colegas de trabalho já haviam encerrado seus turnos e estavam se preparando para sair, ela se viu sem alternativas senão atender ao homem. O cavalheiro, com passos elegantes, dirigiu-se a uma das mesas do restaurante. Antes de iniciar a conversa, ele limpou a garganta de maneira cortês e cumprimentou Gabriela com uma voz suave e educada. Nesse momento, Gabriela decidiu analisá-lo mais atentamente e logo percebeu que aquele cliente não era comum. Assim, ela adotou sua postura mais profissional, pronta para proporcionar uma experiência memorável. Gabriela serviu o cliente durante toda a noite, mantendo a melhor atitude possível na esperança de que ele tivesse uma experiência agradável e decidisse voltar em breve. Quando o homem finalmente supôs que era hora de solicitar a conta, algo inesperado aconteceu, quebrando as normas usuais de cortesia e etiqueta. Senhorita, gostaria de compartilhar uma taça de vinho comigo, se não for incômodo? Escolha uma garrafa de vinho e compartilhemos, propôs o cavalheiro, surpreendendo Gabriela. Ela hesitou por um momento, considerando a solicitação incomum. Por fim, respondeu: Desculpe, senhor, mas isso não é permitido neste restaurante. O cavalheiro não pareceu desanimado com a recusa inicial. Você está preocupada que possamos causar algum transtorno? Ele perguntou com um sorriso amigável. Gabriela olhou em volta e notou que o restaurante estava quase vazio, com seus colegas de trabalho já indo embora. Ela ponderou a situação, e finalmente, concordou, desde que o local permanecesse tranquilo. Dispensou seus colegas de trabalho, explicando que o cliente era um amigo do Sr. Giovanni e que ela ficaria na companhia dele. Em seguida, escolheu cuidadosamente uma garrafa de vinho de alta qualidade e encheu uma taça para o cavalheiro, pronta para compartilhar uma conversa interessante. Você sabe, começou o cavalheiro, há muito tempo ninguém me atendeu tão bem como você. Você é uma jovem notável. Gostaria de saber como John conseguiu encontrar uma moça tão atenciosa. Gabriela respondeu humildemente. O Sr. Giovanni é amigo do meu pai, então não há muito mistério nisso. O cavalheiro assentiu com compreensão. Entendi. Então, diga-me, de onde vem essa habilidade incrível de atendimento? Muito poucos garçons têm esse toque especial para lidar com os clientes. Gabriela refletiu por um momento antes de responder. Bem, acredito que seja uma questão de experiência. Tenho muitos anos de trabalho como garçonete e desempenhei diversas outras funções ao longo do tempo. O cavalheiro sorriu, parecendo mais perspicaz do que deixava transparecer. Gabriela sentiu que finalmente tinha alguém com quem conversar após um longo período de isolamento social, e mesmo sendo um estranho, ela estava ansiosa para compartilhar suas experiências. Gabriela iniciou seu relato desde o início de sua vida. Ela sempre foi uma garota rebelde e sonhadora. Desde os primeiros anos, sua personalidade mostrou-se rebelde e cheia de sonhos. Ela via o mundo com olhos curiosos, desejando mais do que as tarefas monótonas da fazenda. A ética de trabalho rigorosa que seu pai tentou instilar nela simplesmente não era o seu forte. Enquanto seu pai era um homem de trabalho árduo, Gabriela achava difícil se encaixar nas tarefas da fazenda. A ideia de acordar cedo para lidar com afazeres agrícolas a desagradava profundamente. Ela odiava acordar cedo para ajudar nas tarefas da fazenda, insistindo que isso era trabalho para homens e que ela não tinha nada a ver com isso. Cada manhã, a resistência dela crescia, acreditando que as responsabilidades da fazenda deveriam recair sobre os ombros masculinos, não os dela. No entanto, seu pai acreditava que ela deveria aprender tudo sobre o negócio, pois isso fortaleceria seu caráter. O pai de Gabriela, firme em suas convicções, via essas tarefas como oportunidades de crescimento pessoal. Ele acreditava que o trabalho duro moldaria o caráter de sua filha e a prepararia para os desafios futuros. Gabriela, teimosa como sempre, odiava cada um desses dias em que tinha que cumprir essas tarefas antes de ir para a escola. Cada manhã era uma batalha entre a vontade de seu pai e a teimosia inabalável de Gabriela. Ela enfrentava essas tarefas com relutância, ansiando por uma vida diferente. No entanto, seu irmão Francisco não parecia ser afetado, nem mesmo incomodado. Enquanto Gabriela lutava contra as tarefas da fazenda, seu irmão parecia aceitar o fardo sem reclamar. Ele simplesmente aceitava que teria menos horas de sono à medida que crescesse, uma atitude que contrastava com a rebeldia de Gabriela.
Enquanto Gabriela ansiava loucamente por encontrar o amor, seguindo o exemplo de seus avós e pais, e logo ter sua própria família, cometeu um pequeno erro ao pensar que o rapaz por quem estava apaixonada, Fabiano, também compartilharia o mesmo objetivo. Seu desejo fervoroso era encontrar o amor verdadeiro e construir uma família, uma meta que ela mantinha próxima ao coração. Fabiano era o que muitos chamariam de um rapaz problemático e preguiçoso. Quando Gabriela se viu atraída por Fabiano, ela não podia ignorar seu histórico de problemas e falta de ambição. Ele era o oposto do homem trabalhador que seus pais desejavam para ela. Gabriela o conheceu no clube quando tinha 20 anos, e desde então ficou completamente encantada por ele. Foi em uma noite no clube que ela viu Fabiano pela primeira vez. Seus olhos se encontraram, e ela não conseguiu tirá-lo da cabeça desde então. Ela conseguiu seu número e endereço e fez de tudo para chamar sua atenção. Determinada a conquistar o coração de Fabiano, Gabriela fez tudo ao seu alcance para se aproximar dele. Ela descobriu seu número de telefone e onde ele morava, tomando medidas ousadas para atraí-lo. Depois de uma longa batalha, Fabiano finalmente admitiu que também tinha sentimentos por Gabriela. No entanto, ele não tinha certeza se esses sentimentos eram genuínos ou apenas uma resposta à insistência persistente de Gabriela. Os pais de Gabriela estavam completamente contra o relacionamento, mas deram um ultimato a Fabiano. Disseram-lhe que, se ele realmente estava tão apaixonado, deveria assumir sua responsabilidade e se casar com Gabriela. Os pais de Gabriela, preocupados com a falta de compromisso de Fabiano, decidiram dar um ultimato a ele. No entanto, Fabiano nunca o fez. À medida que os anos passavam, a desaprovação dos pais de Gabriela tornou-se cada vez mais evidente. A recusa de Fabiano em cumprir o ultimato apenas intensificou a hostilidade dos pais de Gabriela em relação a ele. A desaprovação deles estava estampada em seus rostos e em suas palavras. Eles apontavam com raiva e tristeza que Fabiano nunca apoiava Gabriela em seus problemas e projetos, enquanto ela estava sempre lá para ajudá-lo a sair de apuros financeiros e brigas de bêbados. Os pais de Gabriela viam com amargura que ela estava sempre disposta a apoiar Fabiano em suas dificuldades, enquanto ele parecia indiferente aos problemas de Gabriela. Nesse meio tempo, Fabiano tomou a decisão de se mudar para Nova York, atraído por histórias de oportunidades de negócios em ascensão. Fabiano foi tentado pelas histórias de oportunidades de negócios em Nova York, e isso levou a tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Gabriela, impulsiva e cegamente apaixonada, empacotou suas coisas, mesmo que tenha levado quase 2 anos para garantir uma vaga na universidade. Gabriela estava disposta a seguir Fabiano a qualquer lugar, mesmo que isso significasse abrir mão de sua educação e planejamento cuidadoso. Em um último embate com seus pais furiosos, Gabriela foi confrontada com as duras palavras deles. Eles deixaram claro que, se ela partisse, não haveria retorno e ela abriria mão de qualquer reivindicação futura à herança ou bens materiais. Assim, Gabriela deixou sua casa, confiando nas promessas de riqueza de seu namorado. Gabriela fez as malas e partiu, apostando tudo nas promessas de Fabiano sobre um futuro próspero juntos. No entanto, ao chegar a Nova York, percebeu que a realidade era muito diferente e que teria que trabalhar para pagar as contas, já que os negócios de Fabiano nunca decolaram. A expectativa de uma vida confortável desmoronou quando Gabriela percebeu que teria que lutar para pagar as despesas do dia a dia, uma vez que as promessas de Fabiano de riqueza não se concretizaram. Com o tempo, começou uma série de viagens e mudanças de cidade em busca de oportunidades de negócios, mas invariavelmente, Gabriela sempre acabava pagando pelas despesas, incluindo alimentação, aluguel e contas. Apesar das dificuldades, Gabriela começou a economizar um pequeno fundo de emergência, preparando-se para qualquer eventualidade que a vida pudesse lhe lançar. Certo dia, enquanto estavam em Chicago, Fabiano compartilhou com Gabriela a notícia emocionante de que finalmente havia encontrado a oportunidade de negócio que mudaria radicalmente suas vidas, mas havia um porém: ele precisava de um investimento substancial para dar início a esse empreendimento promissor. Gabriela, embora sentisse uma certa insegurança, viu-se envolvida pela promessa de um futuro mais próspero. Em um gesto de confiança cega e amor, ela entregou sem hesitar todas as suas economias, inclusive o primeiro salário do seu novíssimo emprego em Chicago. No entanto, a vida pregou-lhe uma peça inesperada. Um sábado qualquer, Gabriela acordou atordoada, perplexa com a ausência de Fabiano e a notável falta de muitos dos seus pertences pessoais, incluindo peças de roupa e objetos que pertenciam a ele. Com o coração apertado, ela vagou até a cozinha, ainda confusa com a situação, e ali, sobre a mesa, encontrou uma carta deixada por Fabiano,
cujas palavras eram uma adaga que cortou profundamente seus sentimentos. Gabriela, lamento profundamente, mas preciso seguir meu próprio caminho. Tentei amar você da mesma forma que você me ama, mas a verdade é que não sinto o mesmo. Eu nunca soube se tinha esses sentimentos bonitos que você tem por mim. Volte para casa, Gabriela. Eu decidi seguir meu próprio caminho. Este momento de profunda tristeza também trouxe uma poderosa revelação a Gabriela. Ela finalmente percebeu que não era capaz de forçar os outros a viverem a vida que ela sonhava para si. Diante dessa dolorosa e libertadora revelação, Gabriela tomou uma decisão de vida importante e corajosa. Ela decidiu voltar para casa, enfrentar seus pais e fazer as pazes com eles. Gabriela assumiu a responsabilidade por suas ações passadas e comprometeu-se a corrigir os erros que havia cometido. Seu desejo sincero era passar tempo com sua família, talvez até retornar à universidade, e finalmente, mostrar ao mundo do que ela era capaz. Gabriela estava decidida a conquistar seu próprio orgulho. Enquanto compartilhava essa história comovente com o homem mais velho, ele elogiou profundamente por sua atitude admirável. Juntos, compartilharam um momento de reflexão e conexão enquanto degustavam o vinho refinado. Em seguida, o homem, visivelmente comovido, fez uma pergunta a Gabriela que a levou a uma profunda introspecção sobre seus sentimentos passados. Você ainda ama Fabiano? Sua resposta, calma e resoluta, revelou que seus sentimentos haviam evoluído consideravelmente. Ela não nutria mais afeto por alguém que a havia usado tão cruelmente. No entanto, Gabriela expressou sua gratidão a Fabiano por, de certa forma, finalmente libertá-la da ilusão em que estava presa. Após um breve momento de silêncio, o homem decidiu expressar sua gratidão a Gabriela de uma maneira tangível. Ele pegou uma caneta e assinou um cheque generoso no valor de R$75.000, que ele gentilmente entregou a Gabriela. Ela, inicialmente relutante, hesitou em aceitar tal generosidade, mas o homem insistiu, assegurando-lhe que era um presente divino, um gesto de providência que estava sendo concedido a ela através dele. Com um sorriso terno, ele a encorajou a considerar voltar à universidade e mostrar ao mundo do que ela era verdadeiramente capaz. Você acha que a decisão de Gabriela de fugir de casa foi correta? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.